Imagine mergulhar tão fundo no oceano que a luz desaparece completamente, onde reina o silêncio absoluto e a pressão é tão extrema que esmagaria qualquer corpo humano em instantes. Esse lugar existe, e seu nome é Fossa das Marianas. Localizada no Pacífico Ocidental, próxima ao arquipélago das Ilhas Marianas, essa formação geológica é o ponto mais profundo já registrado nos oceanos da Terra. Seu ponto mais extremo é conhecido como Challenger Deep, ou Desafio Profundo, um nome à altura de sua complexidade. Ali, a profundidade atinge cerca de 11 mil metros, o equivalente a empilhar 13 vezes o maior edifício do mundo. Se colocássemos o Monte Everest dentro da fossa, com seus 8.848 metros de altura, ele ainda não tocaria o fundo. Sob essas águas abismais, há uma realidade que desafia tudo o que conhecemos. A pressão é mais de 1000 vezes superior à da superfície terrestre. O ambiente é inóspito, escuro, gelado e silencioso, e mesmo assim não é estéril. A luz do sol não penetra nessas camadas profundas. A temperatura média ali fica entre 1°C e 4°C, mas pode variar drasticamente perto de fontes hidrotermais. Os sons que conhecemos aqui em cima não se propagam da mesma maneira. Tudo é abafado, como se o mundo tivesse sido desligado. Para a maioria das pessoas, esse lugar é invisível e até recentemente irrelevante. Mas isso está mudando rapidamente. O que era uma curiosidade científica distante tornou-se hoje um centro estratégico de disputas globais. A Fossa das Marianas deixou de ser um mistério geológico para se tornar um território de interesse tecnológico, econômico e até militar. Ela representa, ao mesmo tempo, uma fronteira natural e uma oportunidade de exploração. Poucos humanos já estiveram lá. Em 1960, 2 homens a bordo do batiscafo Trieste chegaram até o fundo pela primeira vez. Ficaram apenas 20 minutos sem visibilidade por causa da nuvem de sedimentos levantada. Décadas depois, o cineasta James Cameron, sim, o diretor de Titanic e Avatar, mergulhou sozinho até o mesmo ponto, com um submarino projetado por ele. Ele ficou 3 horas lá embaixo e trouxe imagens inéditas para o mundo. Em 2019, Victor Vescovo, ex-oficial da Marinha dos Issuaira, quebrou o recorde de profundidade ao alcançar quase 11 mil metros. Apesar dessas façanhas, mais de 80% dos oceanos ainda permanecem inexplorados. E se você acha que esse abismo não tem impacto na sua vida, pense de novo. Ali, nas maiores profundezas do planeta, estão sendo descobertas criaturas bizarras, minérios valiosos e dados que podem mudar o futuro da humanidade. A Fossa das Marianas não é apenas um buraco profundo no mar. Ela é uma janela para o desconhecido, um laboratório natural de vida extrema, e o novo campo de batalha invisível entre superpotências. O que está lá embaixo não é apenas rocha e água, é conhecimento, poder e, talvez, a chave para a sobrevivência humana no futuro. Explorar esse abismo é explorar os limites do que significa ser humano, porque, no fundo, o que nos atrai à Fossa das Marianas não é apenas o mistério, é o desejo profundo de compreender até onde podemos ir. Parte 2. A Zona Hadal e a vida sem luz. Quando pensamos no fundo do mar, logo imaginamos um lugar frio, escuro e silencioso. Mas a realidade é ainda mais impressionante. A partir de 6.000 metros de profundidade, entramos em um dos ambientes mais extremos do planeta, a Zona Hadal. O nome vem de Hades, o reino dos mortos na mitologia grega, e não é por acaso. É um mundo alienígena dentro da Terra, onde as regras conhecidas da biologia começam a falhar. A pressão ali pode ultrapassar as 1,000 atmosferas, como se um elefante estivesse pisando sobre cada centímetro do seu corpo. A luz solar desaparece completamente. É um breu absoluto. A temperatura beira o congelamento, variando entre 1°C e 4°C. Nada parece poder sobreviver. E mesmo assim, a vida floresce. Organismos adaptados ao impossível surgem onde não há luz. Sem olhos, sem pigmentos, com corpos moles e estruturas flexíveis. Peixes translúcidos nadam lentamente
usando sensores de pressão e sinais químicos. Moluscos bioluminescentes piscam luzes azuis para se comunicar ou confundir predadores. Bactérias extremófilas prosperam em fontes hidrotermais, onde a água chega a ultrapassar os 300 IUC. Essas bactérias são base de cadeias alimentares completas, sem fotossíntese, sem sol, só quimiossíntese. É a energia dos minerais e gases, como enxofre e metano, que alimenta a vida nesse inferno aquático. É como se a natureza dissesse: se houver energia, a vida dá um jeito. Essas descobertas são mais do que biológicas. Elas podem nos ajudar a entender como surgiu a vida na Terra, ou até como ela pode existir em outros planetas, como Europa, a Lua de Júpiter ou Encélado, Lua de Saturno. A vida talvez não precise de Sol. Precisa apenas de condições mínimas e energia, seja ela qual for. Na Fossa das Marianas, cientistas testemunham isso ao vivo. Um exemplo marcante foi a descoberta de um peixe nadando a mais de 8.100 metros de profundidade. Foi a maior profundidade já registrada de atividade animal. Uma quebra de paradigmas para teorias antigas que afirmavam ser impossível haver vida sob tamanha pressão. São seres quase alienígenas, vivendo onde ninguém achava possível. Além da resistência biológica, muitos desses organismos têm compostos únicos, substâncias que podem ser usadas em medicamentos, cosméticos, tecnologia e ciência de materiais. Ou seja, são tesouros biológicos esperando ser compreendidos. E o mais impressionante, muitos ainda nem foram catalogados. A Zona Hadal é uma selva escura e silenciosa, viva, dinâmica, cheia de criaturas que desafiam a lógica evolutiva tradicional. Mas também é uma zona extremamente sensível. Qualquer distúrbio causado por ação humana pode apagar espécies inteiras antes mesmo que as descubramos. Cada mergulho é uma expedição rumo ao desconhecido, e cada descoberta ali pode mudar o que sabemos sobre a vida e sobre nós mesmos. A Zona Hadal mostra que, por mais longe que estejamos dispostos a ir, o planeta ainda guarda segredos nas sombras. E talvez, ao explorá-los, encontremos respostas para perguntas que nem sabíamos que existiam. 3. Descobertas surpreendentes. Cada expedição à Fossa das Marianas é uma viagem ao desconhecido, e cada mergulho revela algo que desafia o que pensávamos saber sobre biologia, geologia e até mesmo sobre os limites da vida. Ali, onde a luz não toca e a pressão é avassaladora, cientistas estão descobrindo formas de vida nunca vistas antes. Criaturas que brilham no escuro. Organismos que se alimentam de substâncias químicas em vez de luz. Peixes sem olhos com corpos gelatinosos, nadando lentamente em um oceano de escuridão total. E isso é só o começo. Uma das descobertas mais impressionantes foi feita por cientistas japoneses. Um peixe vivo, nadando em plena atividade a mais de 8.100 metros de profundidade. Até então acreditava-se que nenhum vertebrado poderia sobreviver a tamanha pressão. Essa observação derrubou antigos limites teóricos da biologia. A pergunta que surge é: quais outros segredos estão escondidos ali? Além dos peixes translúcidos e moluscos bioluminescentes, também foram encontrados os chamados xenofióforos. São organismos unicelulares, mas gigantes, alguns com mais de 10 centímetros de diâmetro. Vivem fixos no fundo do mar, filtrando partículas microscópicas para sobreviver. Também foram observados anfípodes, pequenos crustáceos com carapaça resistente e apetite voraz. Essas criaturas são essenciais para o ecossistema local, reciclando matéria orgânica, em um ambiente onde tudo é escasso. E mesmo entre elas, há espécies totalmente desconhecidas. Mas nem tudo o que foi encontrado é natural. Os cientistas também se depararam com algo perturbador: microplásticos. Isso mesmo, pequenos fragmentos de plástico humano a quase 11.000 metros de profundidade. Além disso, já foram detectadas embalagens, fios, metais e até resíduos radioativos. A mensagem é clara: nem o lugar mais remoto do planeta está livre da nossa presença. A ironia é brutal. Enquanto buscamos conhecer e preservar essas formas de vida raras,
também estamos destruindo-as, sem nem saber. O fundo do mar, antissímbolo de pureza e isolamento, está sendo silenciosamente contaminado. E o mais triste, muitas dessas criaturas podem desaparecer antes mesmo de serem estudadas. Mas nem tudo são más notícias. Essas descobertas biológicas também estão abrindo novos caminhos para a ciência. Pesquisadores acreditam que os compostos bioquímicos encontrados nesses organismos podem ser aplicados na medicina. Já se estuda, por exemplo, antibióticos baseados em bactérias extremófilas, ou enzimas que funcionam em condições de pressão e temperatura extremas, úteis em processos industriais e tecnológicos. A Fossa das Marianas está se tornando aos poucos um laboratório natural inestimável. E quanto mais exploramos, mais entendemos que esses seres não são apenas exóticos, são adaptativos, resistentes e engenhosos. Eles representam o que a vida pode ser quando levada ao limite. E cada um deles carrega pistas valiosas sobre a origem da vida no planeta. E talvez sobre a possibilidade de vida em outros mundos. Porque se a vida pode surgir e resistir no lugar mais inóspito da Terra, por que não em outros oceanos, mesmo que sejam de metano ou gelo, espalhados pelo universo? A cada criatura descoberta, abrimos uma nova porta para a ciência, para a tecnologia e para a nossa própria existência. 4. Desafios da exploração. Explorar a Fossa das Marianas não é como mergulhar em qualquer parte do oceano. É entrar em um ambiente tão hostil que parece projetado para afastar qualquer intruso. A pressão lá embaixo é equivalente a empilhar 50 aviões comerciais sobre um ponto do seu corpo. A temperatura é gélida, a visibilidade é quase nula, e cada descida pode custar milhões de dólares. O primeiro grande passo foi dado em 1875, durante a expedição Challenger, que deu nome ao ponto mais profundo da fossa, o Challenger Deep. Com instrumentos rudimentares, os cientistas estimaram uma profundidade de mais de 8.000 metros. Para a época foi algo revolucionário. Mas o verdadeiro mergulho até o fundo aconteceu somente em 1960. O batiscafo Trieste da Marinha dos Estados Unidos levou 2 homens até o abismo. A viagem levou quase 5 horas de descida, mas quando chegaram ao fundo, uma nuvem de sedimentos encobriu tudo. Ficaram lá por apenas 20 minutos e voltaram sem imagens claras. Décadas depois, em 2012, uma nova tentativa chamou a atenção do mundo. O cineasta James Cameron, diretor de Titanic e Avatar, decidiu ir pessoalmente até o fundo do mar. Ele financiou e projetou seu próprio submarino, o Deep Sea Challenger. Diferente da missão anterior, Cameron passou 3 horas no fundo da fossa, captou imagens inéditas e coletou amostras que até hoje são estudadas. Mas quem quebrou todos os recordes foi Victor Vescovo em 2019. Ex-oficial da Marinha dos Escarceiros, ele desceu com um submersível de última geração chamado DSV Limiting Factor. Chegou a quase 11.000 metros de profundidade, fez mais de uma descida e registrou imagens que desafiaram o entendimento sobre o que é possível em um ambiente tão extremo. Apesar desses feitos heróicos, a exploração da Fossa das Marianas ainda é extremamente limitada. A tecnologia precisa resistir a pressões que destroem navios. Cada centímetro do equipamento deve ser projetado para suportar condições letais. Erros não são permitidos. Qualquer falha pode significar morte instantânea. Além disso, a comunicação com o fundo do mar é instável e atrasada. Sensores, câmeras e braços robóticos precisam operar no escuro e no silêncio. Cada missão demanda anos de preparação e logística. Por isso, até hoje, menos pessoas estiveram no fundo da fossa do que na Lua, e boa parte do que se sabe sobre ela vem de sondas automatizadas e imagens parciais. Mesmo com toda a evolução tecnológica, a maior parte do fundo oceânico segue como um território inexplorado. E a pergunta continua: vale a pena descer tão fundo? Para cientistas, a resposta é sim. Não apenas pela ciência, mas pelo que está em jogo. Minérios raros, organismos únicos, segredos biológicos
e dados que podem revolucionar a medicina, a energia e a indústria. Explorar a Fossa das Marianas é caro, arriscado, exaustivo, mas é também uma promessa de descoberta, uma nova fronteira e talvez o último território realmente misterioso da Terra. 5. Menos conhecida que Marte. É estranho pensar, mas é verdade. Sabemos mais sobre Marte do que sobre o fundo dos nossos oceanos. E isso não é força de expressão. Enquanto sondas mapeiam o solo marciano com detalhes impressionantes, mais de 80% dos oceanos da Terra seguem inexplorados. E isso inclui a Fossa das Marianas, o ponto mais profundo e menos acessível do planeta. Lá embaixo, a milhares de metros de profundidade, reina o desconhecido. Em Marte, temos mapas detalhados, rovers que enviam imagens em tempo real, análises químicas, meteorológicas e até experimentos de oxigênio. Já no fundo do oceano, muitos lugares nunca foram tocados por instrumentos humanos. É como se vivêssemos em uma casa e não soubéssemos o que há no nosso próprio porão. O motivo? A dificuldade. Explorar o espaço é desafiador, mas previsível. Explorar o oceano profundo é caótico. A pressão, o sal, as correntes, a escuridão, tudo conspira contra. E os custos são igualmente astronômicos. Além disso, há um paradoxo curioso. Enquanto sonhamos em colonizar outros planetas, a Terra ainda guarda ecossistemas inteiros desconhecidos sob seus próprios mares. Estudos apontam que 91% das espécies marinhas ainda não foram catalogadas. Ou seja, a vasta maioria da vida nos oceanos ainda está por ser descoberta. A cada mergulho, cientistas encontram organismos totalmente novos, seres que brilham, resistem, se escondem e nos ensinam. A ciência marinha, apesar de vital, recebe menos investimento que a exploração espacial. Governos e empresas ainda veem o oceano como algo distante, perigoso ou pouco lucrativo. Mas essa percepção está mudando, especialmente com o avanço da tecnologia e o aumento do interesse por recursos submarinos. E não se trata apenas de vida biológica. No fundo do mar, há montanhas, vales, planícies, vulcões e fontes hidrotermais. Existem cadeias montanhosas maiores que os Andes e cordilheiras que percorrem continentes inteiros, sem que ninguém jamais as tenha visto. A Fossa das Marianas é o símbolo máximo dessa ignorância. Por mais que saibamos onde ela está, pouco compreendemos o que ela guarda. É como um buraco negro azul em nosso próprio planeta. E quanto mais tempo passa, mais percebemos que ignorar o que há lá embaixo pode ter consequências aqui em cima. Impactos climáticos, ciclos do carbono, novos medicamentos, espécies ameaçadas, recursos minerais, tudo isso pode estar lá, esperando. E talvez, enquanto voltamos os olhos para as estrelas, o segredo da nossa sobrevivência esteja escondido no fundo da Terra. Não em Marte, não em Vênus, mas ali onde a luz não chega, onde a pressão destrói, mas onde a vida insiste em existir. 6. Poluição nas profundezas. Durante muito tempo, acreditamos que o fundo do mar era intocado, um santuário natural inacessível à civilização humana, a última fronteira selvagem da Terra. Mas essa ilusão caiu por terra, ou melhor, afundou, porque até mesmo na Fossa das Marianas, o lixo humano já chegou primeiro. Em mergulhos recentes, cientistas se depararam com algo perturbador. Microplásticos flutuando a quase 11 mil metros de profundidade. Minúsculos fragmentos que vêm de roupas sintéticas, embalagens, pneus e cosméticos. Eles escapam por rios, esgotos, tempestades, e gota a gota descem até o abismo. Mas não para por aí. Além dos microplásticos, foram encontrados sacos plásticos inteiros, embalagens alimentícias e até latas de metal corroído, em um dos lugares mais remotos do planeta. Uma embalagem de salgadinho. E ainda mais chocante, resíduos radioativos foram detectados em amostras do fundo. Como isso chegou até lá? Pelo próprio oceano. As correntes marinhas funcionam como grandes esteiras, arrastando tudo que flutua. Com o tempo, a gravidade faz o resto.
O que é descartado hoje em uma cidade costeira pode acabar amanhã no ponto mais profundo da Terra. O problema não é apenas visual ou simbólico, é biológico. Muitos organismos abissais, peixes, crustáceos, moluscos, ingerem essas partículas e, ao fazê-lo, acabam contaminando toda a cadeia alimentar daquele ecossistema. A poluição que começa na superfície vira veneno nas profundezas. Pior, alguns desses seres vivem centenas de anos, são como arquivos vivos do oceano. Mas agora, seus corpos registram não apenas sal e minerais, mas também toxinas plásticas e resíduos industriais. Esses dados chocaram a comunidade científica, porque mostram que não existe mais longe demais. Se até a Fossa das Marianas está contaminada, nenhum canto do planeta está seguro. Vivemos em um mundo conectado, não apenas por internet, mas pelo lixo. E isso levanta uma pergunta incômoda. O que mais estamos destruindo sem perceber? Quantas espécies já foram impactadas antes mesmo de serem descobertas? Quantos remédios, enzimas, soluções ecológicas desapareceram sem que soubéssemos que existiram? Essa é a ironia cruel do nosso tempo. O mesmo avanço tecnológico que permite descer até o fundo do mar também está enterrando nele os rastros da nossa negligência. A Fossa das Marianas, antes símbolo do mistério natural, agora é também símbolo de um grito silencioso. Um alerta vindo do ponto mais fundo da Terra. Não existe mais longe o suficiente para esconder os nossos erros. 7. Interesses científicos e tecnológicos. O que existe no fundo do mar não é apenas beleza ou mistério. É oportunidade. A Fossa das Marianas, antes um abismo inexplorado, hoje se torna um dos lugares mais promissores para a ciência e a tecnologia. Ali, a natureza criou condições que não existem em nenhum outro lugar do planeta. E onde as condições são extremas, as soluções precisam ser revolucionárias. Os organismos encontrados na zona radal, peixes, bactérias, moluscos, possuem características únicas. Alguns brilham no escuro, outros sobrevivem sem oxigênio. Alguns sintetizam compostos químicos impossíveis de se obter na superfície. São esses elementos que chamam a atenção da biotecnologia e da medicina. Cientistas estudam enzimas produzidas por bactérias abissais que funcionam sob pressão extrema. Elas podem ser aplicadas em processos industriais, farmacêuticos e até em missões espaciais. Outras espécies produzem antibióticos naturais contra micro-organismos resistentes, uma esperança contra superbactérias. Há também aplicações na engenharia de materiais. Alguns crustáceos abissais possuem carapaças flexíveis e resistentes ao mesmo tempo, inspirando novos tipos de armaduras e ligas metálicas. Pesquisadores analisam estruturas ósseas e moleculares desses animais para criar tecnologias mais leves e fortes. Além da biologia, a geologia do fundo do mar também é um campo de estudo riquíssimo. As placas tectônicas que se chocam ali oferecem pistas sobre terremotos, vulcões e formação dos continentes. É como observar a crosta terrestre em tempo real, por dentro. Outro foco crescente é a energia. Fontes hidrotermais produzem calor e gases em abundância. Estudos já avaliam a possibilidade de usá-las como fontes de energia alternativa, natural e contínua. Mas isso ainda está nos estágios iniciais. A robótica também ganha terreno. Submarinos autônomos, drones subaquáticos e sensores de última geração estão sendo criados exclusivamente para operar nesse ambiente hostil. O fundo do mar virou o campo de testes definitivo para tecnologias de ponta, e tudo isso acontece no limite do impossível. Cada descoberta ali exige inovação, precisão e coragem. É preciso romper com o que já se sabe para entender o que nunca foi visto. A ciência moderna encontrou na Fossa das Marianas um laboratório natural como nenhum outro. Mas é preciso cautela. Explorar não pode significar destruir. Cada organismo, cada estrutura, cada centímetro do leito marinho pode conter um segredo valioso. Segredos que não servem apenas à curiosidade científica, mas que podem ser a chave para o futuro da humanidade. 8. A nova corrida submarina. Enquanto cientistas exploram a Fossa das Marianas em busca de respostas biológicas, as potências mundiais já enxergaram algo além.
Não se trata mais apenas de vida marinha ou conhecimento científico, trata-se de recursos, poder, controle, soberania. Estamos diante de uma nova corrida global. Mas desta vez, o ouro não está nos rios, está a milhares de metros de profundidade, na forma de nódulos polimetálicos. Esses nódulos são formações ricas em níquel, cobalto, manganês, cobre e terras raras, elementos essenciais para a revolução tecnológica e energética do século XXI. Com a explosão da demanda por baterias de carros elétricos, turbinas eólicas, painéis solares e chips de inteligência artificial, esses materiais se tornaram o novo petróleo. E onde eles estão em maior concentração? No leito oceânico, especialmente em regiões próximas à Fossa das Marianas. A China saiu na frente, investiu bilhões no desenvolvimento de robôs submersíveis, submarinos tripulados e bases marítimas permanentes. Em 2025, firmou acordos com as Ilhas Cook para explorar sua zona econômica exclusiva. A parceria gerou protestos locais e preocupações diplomáticas com a Nova Zelândia, que sequer foi consultada. O recado ficou claro: não é só ciência, é estratégia. Além da mineração, há uma guerra silenciosa acontecendo em outra frente: os cabos submarinos. Mais de 95% do tráfego de dados do planeta passa por essas estruturas invisíveis sob o oceano. São mais de 1,4 milhão de quilômetros de cabos conectando continentes, e muitos deles passam por áreas profundas e vulneráveis. A China já possui robôs capazes de manipular ou cortar esses cabos. O uso oficial é manutenção, mas em um cenário de guerra cibernética, isso pode se tornar um trunfo geoestratégico. Diante desse cenário, os Estados Unidos reagiram. Em abril de 2025, o governo assinou um decreto que autoriza empresas americanas a explorarem minérios em águas internacionais. O objetivo? Reduzir a dependência da China e fortalecer cadeias de suprimento em áreas como energia limpa, defesa e inteligência artificial. Grandes corporações voltaram à ativa. A Lockheed Martin, referência em defesa, reativou licenças da década de 1980. Empresas como The Metals Company e Impossible Metals já testam robôs mineradores autônomos em regiões abissais. Japão, Noruega, Austrália e Reino Unido também entraram na disputa. Enquanto isso, França e Alemanha pedem cautela, temendo impactos ambientais irreversíveis. A ONU, por meio da ISA, Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, tenta impor regras, mas o processo é lento. O lobby é intenso. E a verdade é, quem chegar primeiro pode ditar as regras. Assim como no século XIX, quando a corrida do ouro mudou a história, a corrida pelo ouro azul das profundezas está moldando o futuro agora. Só que desta vez, os protagonistas não usam cavalos e picaretas. Usam robôs tratados diplomáticos e supercomputadores. 9. Minérios estratégicos. O ouro azul. No fundo do mar, escondidos sob milhares de metros de água e toneladas de pressão, estão os recursos mais valiosos do século XXI. Não estamos falando de ouro, prata ou petróleo. Estamos falando de níquel, cobalto, manganês, cobre e terras raras, os elementos-chave da nova economia energética e digital. E é por isso que os minérios do Oceano Profundo estão sendo chamados de ouro azul. O nome não é apenas poético, é estratégico. Esses metais são a base para fabricar baterias de lítio, chips de inteligência artificial, armamentos de última geração, painéis solares e turbinas eólicas. São eles que alimentam celulares, drones, satélites, carros elétricos, data centers e redes 5G. Em outras palavras, quem controla esses minérios controla o futuro. Hoje, mais de 90% do refino desses materiais está nas mãos da China. Um domínio quase absoluto que preocupa os Estados Unidos e seus aliados. O risco? Ficar refém de uma potência rival em tempos de crise tecnológica ou conflito militar. A resposta? Buscar fontes alternativas, mesmo que estejam a 11 mil metros abaixo da superfície. E é justamente isso que está acontecendo. Empresas de mineração e governos
estão investindo pesado para explorar o fundo do mar. Sistemas robóticos estão sendo desenvolvidos para extrair os nódulos polimetálicos com precisão cirúrgica, sem humanos a bordo. A promessa é grande: uma nova fronteira econômica, capaz de abastecer o planeta com os insumos da transição energética global. Mas essa promessa vem com um custo. A extração em áreas abissais é complexa, cara e ambientalmente controversa. Muitos desses minérios estão em regiões fora da soberania nacional, em águas internacionais. Por isso, a disputa é acirrada e quase sem regras claras. Um faroeste moderno em pleno fundo do oceano. A analogia com o ouro do século XIX é inevitável. Naquela época, a corrida por riquezas impulsionou impérios, colonizações e conflitos. Hoje, a corrida por minérios submarinos pode fazer o mesmo, mas em uma escala global e digital. Os protagonistas não são mineradores com paz, são megacorporações, robôs, tratados multilaterais e superpotências nucleares. E não se trata apenas de extração. Quem explora o fundo do mar também ganha poder sobre infraestruturas críticas, como cabos de dados e rotas submarinas. É uma questão de soberania invisível, onde quem está primeiro dita as condições, tecnológicas, econômicas e até militares. Por isso, o ouro azul não é apenas uma metáfora. É o símbolo de uma nova era. Uma era em que o poder emerge da profundidade e onde o fundo do mar pode determinar quem lidera a superfície. 10. Impactos ambientais ainda desconhecidos. Se o fundo do mar guarda riquezas estratégicas, ele também guarda fragilidades invisíveis. E é aqui que entra o dilema central desta nova corrida submarina. Como extrair o que precisamos, sem destruir o que nem conhecemos? A mineração em águas profundas ainda é uma tecnologia em desenvolvimento, mas os primeiros testes já revelam sinais preocupantes. Para extrair os nódulos polimetálicos, é preciso sugar o leito oceânico com força. Isso levanta nuvens de sedimentos que podem sufocar habitats inteiros por centenas de quilômetros. Pequenos organismos essenciais para a cadeia alimentar são enterrados vivos, ou simplesmente desaparecem sem registro. E o mais preocupante, algumas dessas regiões funcionam como sumidouros naturais de carbono, ou seja, acumulam carbono ao longo de milhares de anos no fundo do mar. Se esse carbono for liberado, pode acelerar ainda mais o aquecimento global. É um efeito colateral invisível, mas de proporções globais. Além disso, a Fossa das Marianas e outras zonas hadais levaram milhões de anos para se formar. Os ecossistemas ali são extremamente lentos. Alguns organismos vivem séculos, outros se reproduzem apenas uma vez na vida. Se forem destruídos, podem nunca mais se recuperar. Estudos recentes mostram que os danos causados pela mineração em profundidade podem ser irreversíveis. E pior, muitas espécies ainda nem foram descobertas. Estima-se que 91% da vida marinha continua desconhecida pela ciência. Ou seja, podemos estar extinguindo formas de vida únicas antes mesmo de dar a elas um nome. É por isso que cientistas, ambientalistas e até algumas empresas vêm pedindo uma moratória global, um freio de emergência até que os impactos reais sejam compreendidos. Empresas como Google, BMW e Samsung já declararam apoio a essa moratória. Mais de 30 países também aderiram à ideia de pausar a mineração em larga escala. Mas o avanço tecnológico e a fome por recursos não esperam. Máquinas continuam descendo, testes seguem acontecendo, e cada nova perfuração abre mais um buraco na nossa ignorância ambiental. A ISA, Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, ligada à ONU, tenta estabelecer normas globais, mas enfrenta pressões corporativas, diplomacia lenta e interesses conflitantes. De um lado, potências e empresas querem explorar agora. Do outro, pesquisadores pedem mais tempo, mais estudos, mais cautela. É um impasse. Mas o que está em jogo não é apenas uma questão de mineração. É uma questão de futuro. Vale destruir o fundo do mar para construir o amanhã? Ou será que, na pressa por inovação, estamos cavando nosso próprio abismo ambiental? 11. A batalha pelo fundo do mar.
A disputa pelo fundo dos oceanos já começou, mas, diferente das guerras convencionais, essa batalha não tem tiros nem bandeiras hasteadas. Ela acontece em silêncio, no escuro e a quilômetros de profundidade. É a nova fronteira geopolítica invisível, onde a regra é: quem chegar primeiro, manda. A Fossa das Marianas se tornou o símbolo dessa guerra fria subaquática. Ela está fora da zona econômica exclusiva de qualquer país. Tecnicamente pertence ao alto mar, sob regulação internacional. Mas na prática, está a apenas 200 quilômetros de Guam, um território administrado pelos Estados Unidos. E por isso, a influência americana é predominante ali. Do outro lado do mundo, a China avança rapidamente. Com investimentos bilionários, desenvolve submarinos robóticos, instalações móveis e plataformas de mineração profunda. Assinou acordos com países insulares e buscou legitimidade internacional para explorar áreas estratégicas. Mas seus movimentos também têm uma face militar. Análises de universidades ocidentais apontam que esses projetos submarinos podem servir para instalar sensores, vigiar rotas de dados e interferir em cabos submarinos. O fundo do mar, então, não é apenas fonte de riqueza, é também um território de inteligência e defesa. Em resposta, os Estados Unidos aprovaram leis para permitir a exploração privada em águas internacionais. Empresas americanas voltaram à ativa e robôs mineradores já estão em testes avançados. Mas essa não é uma corrida solitária. Japão, Austrália, Noruega, Reino Unido, Canadá e Coreia do Sul também entraram no jogo. Enquanto isso, a França e a Alemanha adotam uma postura mais cautelosa. Pedem a criação de um arcabouço jurídico ambiental antes de liberar a exploração em larga escala. Mas, no fundo, todos sabem: quem ficar para trás agora pode ficar dependente amanhã. A ISA, ligada à ONU, tenta intermediar os interesses globais. Seu desafio é gigantesco: conciliar desenvolvimento, proteção ambiental e soberania sobre um território que ninguém vê, mas todo mundo quer. E a pergunta que paira sobre todos é possível controlar essa corrida sem provocar um desastre? A batalha pelo fundo do mar não se dá apenas entre países. Ela também envolve empresas, cientistas, ativistas e diplomatas. É uma guerra de narrativas, de lobbies, de pressões econômicas, e ela vai definir o equilíbrio de poder do século XXI. Porque o fundo do oceano não é mais apenas o limite da Terra. É agora o campo invisível onde se desenha o futuro do planeta. E quem conquistar esse território, mesmo que ninguém veja, vai influenciar tudo o que acontece aqui em cima. 12. Conclusão. O fundo do mar é o novo topo do mundo. Durante muito tempo, o fundo do mar foi visto como o fim da linha, um lugar inacessível, inútil e irrelevante. Mas hoje, ele se revela como o verdadeiro começo de uma nova era. A Fossa das Marianas não é mais só um abismo geológico, é uma janela para o desconhecido, uma mina de possibilidades e um tabuleiro de estratégias globais. Ela representa o ponto onde a ciência, a tecnologia, a economia e a geopolítica se encontram, não em teoria, mas na prática. Ali, descobrimos que a vida pode existir sem luz, sem calor, sem ar. Ali surgem organismos que desafiam a biologia tradicional e inspiram avanços médicos e industriais. Ali, dormem silenciosamente os elementos que movem carros elétricos, alimentam satélites e mantêm o mundo digital funcionando. Mas também ali repousa a nossa contradição. Queremos explorar, mas não queremos destruir. Queremos recursos, mas ainda não compreendemos os danos. Estamos cavando um novo futuro, mas talvez também estejamos abrindo feridas profundas demais. E é nesse ponto que tudo muda. Porque o fundo do mar não é mais apenas um limite físico. Ele se tornou uma fronteira moral e civilizatória. Um teste para sabermos até onde vamos pela promessa do progresso. E o que estamos dispostos a sacrificar em troca. As próximas décadas vão decidir o rumo dessa história. Se vamos transformar os oceanos em minas industriais descontroladas, ou em laboratórios sustentáveis que impulsionem a ciência sem destruir a vida. E aí entra a nossa responsabilidade coletiva, como humanidade, como civilização.
A corrida começou, mas ainda há tempo para escolher como vamos cruzar a linha de chegada, porque explorar não é o problema. O problema é esquecer o que nos torna humanos no processo. É esquecer que, por trás dos números, cabos e robôs, existe um planeta vivo, e ele está gritando, mesmo no silêncio abissal da Fossa das Marianas. No final, a pergunta não é apenas o que vamos encontrar lá embaixo. A pergunta é: o que isso tudo vai revelar sobre nós mesmos? E agora, uma última provocação. E se eu te dissesse que o Brasil também guarda seus próprios segredos nas profundezas? Uma ilha misteriosa, recém-descoberta no nosso litoral, pode mudar tudo o que sabemos sobre a nossa história. Clica aqui e vem com a gente nessa próxima jornada. O abismo agora é nosso.